Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Gama, de Geografia, e neste vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 6, que possui como tema Sociedades Vulneráveis perante o Tectonismo. Então vamos lá? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, o que é na verdade o chamado tectonismo? E por que algumas sociedades são tão vulneráveis em relação a esse agente endógeno ou interno do nosso planeta? O primeiro passo, então, é entender que o interior da Terra é formado por 3 camadas. Então, só para a gente lembrar um pouco, nós temos a crosta, temos o manto e temos o núcleo. A gente já sabe que a crosta é dividida em gigantescas placas tectônicas. Algumas delas são chamadas de placas oceânicas e outras são chamadas de placas continentais. Elas possuem densidades muitas vezes diferentes, tá? Uma pode ser mais densa do que a outra. E o interessante é que essas placas estão em constante processo de movimentação. Foi exatamente isso que os cientistas descobriram um pouco depois ali da Segunda Guerra Mundial, e aí passaram a formular a chamada teoria da tectônica de placas ou placas tectônicas, tá? Então a gente sabe que, na verdade, essas placas se movimentam devido a uma força que existe principalmente no manto, que a gente chama de correntes de convecções. O que é isso na verdade? Nós temos o magma, que ele acaba se aquecendo, principalmente ali no chamado manto inferior, e aí esse magma acaba então subindo, o magma que está no manto superior acaba descendo. Então esse magma está realizando esse processo em relação à camada do manto, tá? E é esse movimento, essas correntes de convecções que geram ali exatamente a movimentação das placas tectônicas. E as consequências desses movimentos dessas placas irão gerar exatamente os chamados abalos sísmicos, como os terremotos, maremotos, a probabilidade ali de tsunamis, né, ondas de porto, como a gente chama, ondas gigantes e tal, e também o processo que a gente conhece como vulcanismo, tá? Então perceba isso. Tectonismo é o movimento das placas tectônicas. Esse movimento ocorre devido a correntes de convecções no manto. Essas placas, ao se movimentarem, podem se separar uma da outra, ou umas das outras, ou até mesmo se chocar ou se chocarem umas com as outras. E é exatamente, principalmente nesse processo de choque entre placas, que a gente pode ter ali a formação desses abalos e desse vulcanismo. Claro que também quando uma placa se separa uma da outra, é um movimento divergente, a gente também tem a possibilidade de ter um vulcanismo, por exemplo. Agora, os terremotos muitas vezes mais fortes, aqueles que mais deixam ali uma sociedade vulnerável perante a esse tectonismo, a esses agentes internos, é exatamente aquelas áreas ali, principalmente que estão na área de convergência, ou seja, de choque entre essas placas tectônicas, tá? Então, se liga nisso, presta bem atenção. Vamos falar um pouco agora de forma mais específica do chamado vulcanismo. E aí no vulcanismo, a gente tem que lembrar dos limites entre essas placas, ou do limite ali de placas, tá? Isso pode gerar uma instabilidade tectônica, como eu falei, e aí pode ocorrer, principalmente quando duas placas tiverem densidades diferentes, o processo de subducção. O que é que seria esse processo de subducção? Sub, abaixo. Pensa comigo, tá? É quando você tem duas placas tectônicas, e aí uma delas, a que tem a maior densidade, vai mergulhar em relação à outra. Isso acontece, como forma de um exemplo para você, entre a placa de Nazca, que é uma placa oceânica, e a placa sul-americana, que inclusive é nela que o Brasil se localiza. Como a placa sul-americana é continental e possui menor densidade, e claro, essa placa de Nazca que vai ser oceânica e de maior densidade, então a de maior densidade Nazca mergulha em relação à sul-americana. Quando houver esse mergulho, você deve pensar comigo, irá gerar uma pressão em relação ao magma, que está logo abaixo dessa placa
principalmente tanto a sul-americana como a de Nazca. Então, quando essa placa mergulhar, você vai ter uma pressão nesse magma e que muitas vezes vai fazer com que esse material seja pressionado a ir para a parte superior, que é quando você pode ter ali as erupções vulcânicas, principalmente em países como Chile, Colômbia, Equador, entre outros. É bem verdade também que o vulcão, existem vários tipos, eles não são todos iguais. Então, enquanto nós temos, por exemplo, vulcões que liberam mais lava, nós temos outros vulcões que liberam, sobretudo, cinzas, gases. E muitas vezes são até mais perigosos, porque a elevada temperatura desses gases, e muitas vezes são gases tóxicos, inclusive. Sem contar que já eu vou dar um exemplo de como essas cinzas podem afetar de forma econômica várias atividades, entre elas o turismo e a aviação, tá? Mas então pensa comigo, subducção, uma placa mergulha, pressiona então esse magma e esse magma tem que subir, gerando erupções vulcânicas. Também pode acontecer, tá? De você ter duas placas então se afastando e aí esse magma ele acaba brotando ali, ele vem ali do interior do planeta. Bom, interessante destacar os aspectos positivos e negativos do vulcanismo. Porque, por exemplo, claro que quando a gente fala em vulcanismo, muitas vezes a gente é levado a pensar sempre no poder de destruição, sempre naquela ideia das mortes que podem ser causadas ali, a destruição de cidades e tudo mais. Só que a gente tem que lembrar também o porquê que muitas sociedades, tá, acabam querendo viver ali próximas às áreas vulcânicas. Então, vou começar falando primeiro desses aspectos positivos. O primeiro deles é a fertilidade do solo. Então a gente sabe que áreas de intenso vulcanismo, essas áreas podem ter ali solos de extrema fertilidade natural. Outro aspecto positivo é o próprio turismo. Então eu citei como exemplo há pouco o Chile. O Chile é um país que muitas cidades turísticas, inclusive como Pucón, por exemplo, tá? Que tem o vulcão ali, Vila Rica. Então, esses vulcões muitas vezes se tornam atrativos turísticos. Aí você pensa assim, professor, mas quem vai visitar ali um vulcão? Bom, nós temos pessoas que fazem escaladas em relação aos vulcões. Na época do inverno, como esses vulcões são áreas bem elevadas, acabam sendo cobertas de gelo muitas vezes ali, de neve e tudo mais, e se tornam excelentes locais ali, ou localidades, para a prática ali do esqui, por exemplo, e outras atividades, como snowboard, entre outras. E até curiosidade mesmo de pessoas que não praticam esses esportes, às vezes alguns mais radicais e tudo mais, mas que querem subir um vulcão desse, tá? Sem contar outro aspecto positivo, é a possibilidade da utilização da chamada energia geotérmica, que é aproveitar ali o calor que vem muitas vezes dessas áreas próximas aos vulcões. Nós temos também, para os turistas, tá, que gostam muito, fontes termais muitas vezes. Então, esses países, o próprio Chile constrói piscinas ali naturais que aproveitam águas aquecidas de terrenos vulcânicos ou de instabilidade tectônica, né, e acabam atraindo também diversos turistas todos os anos, tá? Até a própria lama do vulcão muitas vezes é utilizada para a fabricação de sabonetes que são comprados ali como lembranças dessas viagens. As pessoas passam também em alguns locais do corpo, então tem toda essa questão, esse grande apelo turístico da questão da energia geotérmica, entre outros. E a questão do próprio solo ser muito fértil, tá? Agora, aspectos negativos, eu já falei há pouco, né? Não tem nem muito que a gente pensar, mas é esse forte poder de instabilidade, que a qualquer momento é algo que fica até difícil de ser realizado uma previsão de quando irá acontecer. Por mais que esses países utilizem, às vezes, sistemas modernos de monitoramento ali, mas muitas vezes isso não é algo tão perfeito, não é algo tão previsível que você consiga de fato prever ali com exatidão quando irá acontecer ou não uma erupção vulcânica. Então o poder de destruição quando acontece é muito forte, e eu citei há pouco aqui um exemplo. 2011 nós tivemos um vulcão na parte mais ao sul do Chile, no início ali da Patagônia chilena, tá? O vulcão Puyehue, e esse vulcão Puyehue, ele entrou em erupção, jogando ali cinzas que chegaram até a região da Argentina, de Bariloche, afetando o turismo da região, tá?
chegou inclusive ao sul do país. Então você imagina a situação, voos que partiam, por exemplo, de Porto Alegre, que é um destino que fica próximo ali a Gramado, Canela. Então, muitos turistas do Brasil todo e até de outros países utilizam o aeroporto de Porto Alegre quando acabam tendo que ir e na sua volta em relação a Gramado e Canela. E durante dias esses voos foram proibidos. Tá? Chegou até o Uruguai também, o aeroporto de Montevidéu também foi fechado. Professor, mas as cinzas de um vulcão, essas cinzas podem ser levadas para vários países? Sim, e causar durante dias ou até semanas um verdadeiro ali apocalipse em termos econômicos, porque você imagina, por exemplo, parte de continentes sendo afetados, eles não conseguirem utilizar seus aeroportos, tá? Então foi isso que aconteceu ali em 2011 no Chile. Bom, a gente tem que lembrar agora que um dos locais que nós temos mais vulcões no planeta, esse local a gente conhece como Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área que você vai conseguir identificar de forma bem fácil na internet. Vai lá, pesquisa, coloque em imagens que aparece logo uma área bem extensa. É a área que nós mais temos vulcões no planeta Terra. Então é uma área de limite entre placas tectônicas, isso gera essa instabilidade, e daí essa grande quantidade de vulcões, aí você lembra de vulcão, calor, fogo, aí lembra do círculo de fogo ou cinturão de fogo do Pacífico. Tranquilo? Em relação às ilhas vulcânicas, eu gosto de lembrar o seguinte, cuidado, porque quando a gente fala em ilhas vulcânicas, claro que a gente sempre lembra do Japão, que é um arquipélago com mais de 3.000 ilhas de origem vulcânica, né? O Japão está ali na área entre placas tectônicas, então grande instabilidade. Mas eu gosto de lembrar que mesmo no Brasil nós temos ilhas vulcânicas. Então cuidado, porque um dos arquipélagos mais famosos do país, que é um grande destino turístico, nacional e internacional, que é exatamente Fernando de Noronha, e Fernando de Noronha é um arquipélago de origem vulcânica. Por essa, muitas vezes você não esperava, né? Porque existe muitas vezes um mito de que no Brasil não existem terrenos vulcânicos ou ilhas vulcânicas. Cuidado, porque tanto existem terrenos vulcânicos, que a gente vai falar já já, como existem ilhas vulcânicas para além do Japão, aqui mesmo no Brasil. Quer ver outro exemplo? A própria ilha de Trindade e Martim Vaz, que estão mais ali, mais para o sudeste do país, ali, sudeste e sul, tá? Não como Fernando de Noronha, que está mais para a região nordeste do país, tá? Então nós temos ali a ilha de Trindade e Martim Vaz, que possuem também formação geológica de origem vulcânica, tá? Bom, e aí destacando o vulcanismo no Brasil, sobretudo a região centro-sul do nosso país. Nós tivemos num passado geológico, principalmente na chamada Era Mesozoica, vários vulcões que provocaram derramamentos ou derrames vulcânicos no centro-sul brasileiro. Então nós temos, por exemplo, extensas áreas como Poços de Caldas, em Minas Gerais. Nós temos também a cidade, o município, tá? De Araxá, em Minas Gerais. Isso para citar alguns. Nós temos o próprio interior de São Paulo, com várias localidades com solos de terra roxa, que nada mais é do que a decomposição do basalto, e o basalto se forma a partir de derrames vulcânicos. Solo de terra roxa que possui extrema fertilidade natural, um dos solos mais férteis do país, foi muito utilizado durante o auge da cafeicultura no estado de São Paulo. Então cuidado, porque o Brasil sim, além de ilhas vulcânicas, o Brasil também possui terrenos vulcânicos. Agora, se a pergunta é, professor, o Brasil tem vulcões ativos no momento? Não, praticamente não temos vulcões ativos, tá? Mas temos sim ilhas vulcânicas e temos terrenos vulcânicos. Nessa cidade que eu falei, Araxá, só por curiosidade, uma das lembranças da cidade mais famosa é exatamente um sabonete de lama, e que é feita com uma lama de terrenos vulcânicos e que muitas vezes os turistas adoram comprar. Beleza? Bom, vamos falar um pouco agora em relação aos chamados abalos sísmicos, os velhos e bons terremotos. E quando a gente fala em abalos sísmicos, gente, é bom a gente lembrar a diferença entre o que é o termo hipocentro do termo epicentro. Então, às vezes você liga a TV
ou escuta no rádio alguém falando assim: olha, o epicentro do terremoto tal foi a 10 quilômetros da cidade tal. Então veja que ele usa a expressão nesse caso, epicentro. De repente a mesma TV ou a rádio diz assim: mas o hipocentro foi localizado a 100 quilômetros de profundidade. Então qual a diferença entre esses dois termos? O hipocentro e o epicentro. Então é bem fácil. O hipocentro é o local mesmo de origem do tremor. É aquele local muitas vezes lá no interior da crosta, no interior do planeta, que houve, por exemplo, o choque entre as placas e ali se origina o tremor. Só que o local que isso é percebido na superfície terrestre, esse local é o que nós chamamos de epicentro desse tremor. Então o hipocentro está aqui e aqui na superfície nós temos o epicentro. Se eu tiver uma cidade aqui a 10 quilômetros desse ponto, então eu digo que a cidade A está a 10 quilômetros do epicentro desse terremoto. Ok? Então, hipocentro lá no interior da Terra, epicentro na superfície. Por isso que muitas vezes é melhor saber onde se localiza o epicentro. Qual é a cidade mais próxima a ele? Porque quanto mais próxima também poderá ser, tá? Porque isso é um pouco relativo, mas poderá ser que essa cidade, por estar mais próxima ao epicentro, ela sinta mais os efeitos negativos desse tremor, desse terremoto. Mas já já eu explico por que isso é um pouco relativo. Vamos falar um pouco da escala Richter, que é aquela escala que mede a intensidade de um abalo de um terremoto. Essa escala ela vai de 0 a 9 na teoria, porque a gente sabe que alguns terremotos já superaram a casa dos 9 pontos na escala Richter. Tá? Então a gente tem, por exemplo, terremotos aí de 9.4, 9.6 e assim sucessivamente. Então a gente tem que lembrar que um terremoto ele pode chegar a 10, ele pode chegar a 11, 12. A gente até costuma brincar que a escala Richter ela é um pouco infinita. Só que, claro, poucos são aqueles terremotos que nós já conseguimos medir e que passaram dos 9 pontos. Então é por isso que muitas vezes você ainda vê muita gente falando assim: olha, a escala Richter ela vai de 0 a 9. Mas professor, eu vi um terremoto ali de 9.2. Pode acontecer, já aconteceu. E nós podemos ter, quem sabe, lá na frente, um terremoto até passando dos 10, dos 11 pontos. Então, cuidado um pouco com isso. Então, como a maioria dos terremotos ficam abaixo dos 9 pontos, a gente costuma dizer essa história de 0 a 9. Tranquilo? Bom, lembrando agora por que eu falei há pouco que o poder de destruição de um terremoto ele é relativo. Por que ele é relativo? Acompanha comigo. Eu falei há pouco que depende, por exemplo, da distância entre aquela cidade e o epicentro. Mas também não é só isso. Depende, por exemplo, do grau de desenvolvimento de um país. Então isso ficou nítido quando muitas vezes as pessoas começaram a comparar um terremoto que aconteceu por volta ali de 2010 ali no Haiti, na cidade de Porto Príncipe, que foi um terremoto de aproximadamente ali 7 pontos na escala Richter, então forte, mas nem tanto comparado a outros de 8, 9 pontos, tá? Mas lembrando que um pouco depois aconteceu também um terremoto no Chile, bem mais forte na escala Richter. Só que enquanto o terremoto em Porto Príncipe, no Haiti, gerou mais de 200 mil mortos, o terremoto bem mais forte, bem mais intenso no Chile, com pouco tempo depois, ele não gerou uma quantidade tão grande, não chegou a gerar, se eu não me engano, nem mais do que 1.000 pessoas mortas. Então pensa comigo, como é que um tremor mais fraco, menos intenso, provocou 200 mil mortes ou mais, como o de Porto Príncipe em 2010, e o que aconteceu pouco depois no Chile, mais forte, não gerou tantos mortos assim ou tanta destruição. Primeiro compare com o epicentro. O epicentro em Porto Príncipe estava muito mais próximo da cidade do que o epicentro no Chile, que o epicentro a cidade mais próxima ao epicentro era Concepción, que estava a quase 100 quilômetros de distância, enquanto Porto Príncipe estava a quase 10
do epicentro. Fora isso, se a gente comparar o grau de desenvolvimento, por exemplo, de um Chile e de um Haiti, o Haiti é o país mais pobre do continente americano, um dos mais pobres do mundo. Então, muitas vezes, a estrutura das casas, a estrutura da defesa civil, muitas vezes as equipes de resgate ali, elas acabam não tendo uma preparação, não tendo equipamento, ou mesmo não existem essas equipes de resgate ali, no caso do Haiti. Enquanto que no Chile foi completamente diferente. As reportagens da época que eu pegava, chegava a ler e tudo mais, comparando, então eles chegavam a ter treinamento, por exemplo, os bombeiros do Chile com os bombeiros dos Estados Unidos, que são bem preparados, chegavam a ter equipamentos. E olha, muita gente sobrevive ali nos escombros, logo depois do terremoto. Só que quanto mais tempo você demora para resgatar essa pessoa, maiores serão as chances dessa pessoa não sobreviver. Então você precisa ter um bom treinamento, como no caso do Japão. No Japão, os estrangeiros passam por treinamentos, os estudantes japoneses passam por simulados, por treinamentos nas escolas e tudo mais. Então eles sabem como se comportar. No Japão, muitas vítimas de tremores que sobrevivem, muitas são resgatadas ou por familiares ou por vizinhos. Ou seja, não é nem por equipes preparadas do Japão, como bombeiros e tudo mais, mas sim por pessoas próximas que sabem como se portar numa situação pós-terremoto. Sem contar que no Japão a estrutura dos prédios muitas vezes é preparada para, claro, alguns abalos sísmicos. É claro que isso também não é uma garantia 100% de que não haverá consequências, mas o Japão, um país rico e desenvolvido, com IDH super elevado, consegue ali tentar diminuir as consequências desses abalos sísmicos. Então acho que isso aqui ficou bem claro, tá? Falando um pouquinho agora da questão das tsunamis, das ondas de Porto, ou como alguns chamam, né, no dia a dia, as ondas gigantes. É bom a gente lembrar que o termo tem como origem o Japão, e as tsunamis ocorrem principalmente quando você tem choque, um deslizamento entre placas no fundo do oceano. Isso propaga ondas que vão gerar essas ondas aí, no caso, gigantes ou ondas de Porto. O comportamento de uma tsunami, é bom lembrarmos que quando uma tsunami vem em alto mar, ela tem uma velocidade de 700, podendo chegar até 800 km por hora. Só que muitas vezes ela não tem uma grande altura, tá? Agora, quando ela vai chegando próxima ao litoral, que aí o relevo submarino, nós temos a chamada plataforma continental. Então, essa mesma tsunami, ela acaba, quando toca o fundo dessa plataforma, ela perde um pouco da velocidade, mas ela também ganha um volume muito grande e ela ganha altura. E é bom lembrarmos que a primeira tsunami, sim, porque nós podemos ter várias outras, tá? Então a primeira tsunami, ela vem carregando vários dejetos, pedaços ali de entulhos, sedimentos, materiais como madeira, ferro, entre várias outras coisas. Então, ela vem com uma grande densidade, ela vem parecendo uma pasta e não um líquido. Isso também ajuda a causar um pouco mais ainda de destruição quando dessa primeira tsunami. Alguns países acabam até desenvolvendo alertas para o tsunami, como o próprio Japão. Muitas vezes funciona, as pessoas conseguem ter ali de 30 a 40 minutos, em alguns casos, para conseguirem se localizarem, irem para locais mais elevados como forma de escapar. O próprio Chile, quem visita algumas cidades litorâneas, como a cidade ali mesmo de Valparaíso, por exemplo, cidade de Valparaíso, você tem placas indicando para onde as pessoas devem ir no caso de uma tsunami, por exemplo. Então tudo isso é uma preparação que um país tem que ter, ok? Agora vamos falar um pouco aqui da questão dos abalos sísmicos no Brasil. Eu coloquei logo de cara, existem, claro que sim. Então cuidado com esse mito, não existem abalos sísmicos no Brasil, existem sim. Estados como muitas vezes Mato Grosso, Acre, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, até mesmo São Paulo, Minas, esses estados sofrem com tremores. E esses tremores, eles podem ser uma consequência de terremotos vindos de outros países,
mas também podem ser terremotos localizados no que a gente chama de falhas intraplaca. Então nós podemos ter falhas aqui na placa sul-americana, no qual o Brasil está, e aí nessas falhas nós podemos ter acomodações geológicas que provocam tremores. Então eu sei que a gente aprende que existem tremores quando nós temos choque entre placas. E aí muitas vezes falam para a gente, olha, o Brasil fica no meio da placa sul-americana, longe da área de choque entre a placa de Nazca e a sul-americana. Mas não esqueça que terremotos lá em outros países da América do Sul podem chegar aqui no Brasil e que terremotos podem acontecer dentro mesmo do Brasil por falhas dentro da própria placa. Por isso que a gente usa a expressão falha intraplaca. Lembrando que nós temos inclusive uma única vítima fatal, uma criança de 5 anos de idade que chegou a falecer em um terremoto que aconteceu em Minas Gerais. Então, o que é algo muito triste, claro, sempre quando a gente lembra disso, mas a gente nota que o Brasil realmente, os tremores, eles geralmente não são muito fortes, tá certo? Mas eles existem sim. Então, pessoal, agora a gente vai resolver aqui alguns exercícios para a gente conseguir fixar um pouco mais o que a gente aprendeu nessa aula. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, para a gente poder concluir esse capítulo 6, que fala sobre como a sociedade ela pode ser vulnerável perante o tectonismo, a gente vai realizar aqui uma série com algumas questões, com alguns exercícios. Então, olha só, o primeiro deles diz assim no texto: o tsunami que matou em dezembro de 2004 muitos milhares de habitantes de países banhados pelo Oceano Índico já estava quase esquecido quando, no final de maio de 2006, um forte tremor de terras na ilha de Java, Indonésia, fez novas vítimas que chegaram a cerca de 5.000 mortos. Os dois fenômenos, tsunamis e terremotos, alternativa A, estão relacionados às estruturas geológicas cristalinas predominantes na região. Então dá uma olhada nisso. Dá uma olhada agora na B. Representam uma ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa tectônica. Alternativa C. Resultam dos desequilíbrios geotérmicos que ocorrem no núcleo, parte central da Terra. Alternativa D. Demonstram que os epicentros, locais de formação dos tremores, estão concentrados no hemisfério sul. E a alternativa E. Têm origens semelhantes, pois ocorrem em decorrência da movimentação das placas tectônicas. Bom, a gente tem que lembrar aqui o seguinte, eu falei no início do vídeo que tsunamis, terremotos, o próprio vulcanismo, são efeitos ali, são consequências do chamado tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas. Então, principalmente nas áreas de limites entre essas placas, nós podemos ter áreas de instabilidade tectônica. E aí, como consequência, ocorrem exatamente esses fenômenos, como nós estamos vendo aqui, que são as ondas de Porto, ondas gigantes, e os próprios terremotos. Então, quando ele diz na A, estão relacionados às estruturas geológicas cristalinas, bom, o terremoto não tem essa relação com uma área ser cristalina ou com uma área ser sedimentar. A relação é com ser uma área que está numa localidade de estabilidade ou de instabilidade tectônica. Se estiver na área de instabilidade, principalmente no limite entre placas, aí a ocorrência será muitas vezes maior. Portanto, a A não tem essa relação direta. Alternativa B, representa uma ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa. Não é no centro. Esses tsunamis, como a gente citou aqui, no caso, o próprio de 2004, que foi acima dos 9 pontos na escala Richter, matou mais de 200.000 pessoas entre os países ali da região, Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia, entre outros, tá? Nós sabemos que esse tremor, ele foi muito forte. Então ele não é aquele tremor ali típico de locais que estão no centro de uma placa, mas sim em locais que estão no limite entre placas, principalmente na área de choque entre placas ou de movimento transformante entre placas. No centro está, por exemplo, o Brasil.
Por isso que o Brasil praticamente tem tremores, mas de relativa baixa intensidade. E tsunamis no Brasil até hoje, nenhum ocorreu, tá? O Brasil sim está no centro de uma placa, mas não esses países que foram citados aqui, como o caso da própria Indonésia, que está numa área de limite entre placas, que são sempre os tremores mais fortes e os piores tsunamis, ok? Portanto, errada também a B. Alternativa C. Resultam dos desequilíbrios geotérmicos que ocorrem no núcleo, parte central da Terra. Embora o núcleo seja a parte central da Terra, mas a gente sabe que esses fenômenos como o vulcanismo, como o próprio tectonismo, eles estão muito mais vinculados à chamada astenosfera, vinculados ao manto, às correntes de convecções do manto, do que essa relação direta com o núcleo que está muito lá na parte do interior do planeta. Portanto, aqui falsa. Alternativa D. Demonstram que os epicentros locais de formação dos tremores estão concentrados no hemisfério sul. Bom, o local de formação de um tremor é o hipocentro. O epicentro é onde ele é sentido na superfície. Então aqui já se encontra errado. E outra coisa, falar que estão mais concentrados no hemisfério sul, a gente sabe que isso também não é determinante. Você pode ter hipocentros e epicentros no hemisfério norte e no hemisfério sul, onde houver ali limite entre placas tectônicas, ok? E aí sobrou para a gente a E, que é realmente a correta. Tem origens semelhantes, tsunamis e terremotos, sim, são consequências de agentes endógenos ou internos, ok? E ocorrem em decorrência da movimentação do tectonismo, das correntes de convecções ali que ocorrem no manto. E aí fazem as placas se movimentarem. Tranquilo? Então o gabarito dessa primeira aqui vai ser exatamente a alternativa E. Vamos para a próxima, moçada. Em relação aos maremotos, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. Olha a primeira. Maremoto é um fenômeno relacionado à ocorrência do El Niño, que altera a temperatura das águas oceânicas. Bom, de fato, o El Niño é um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, principalmente ali próximas às costas ali do Chile e também do Peru, tá? Mas o El Niño não tem nada a ver com essa questão de um maremoto. O maremoto ali, ele ocorre quando você tem choque entre placas tectônicas no fundo dos oceanos, podendo provocar um maremoto. Então é instabilidade tectônica, nada a ver com o El Niño, tá? O El Niño causa sim alguns transtornos no clima da região e até do mundo, mas não tem esse poder de gerar maremotos ou terremotos ou tsunamis, ok? Portanto, falsa essa primeira. Próxima. Maremoto é um fenômeno provocado por abalos sísmicos no solo oceânico, no fundo oceânico, ok? Que originam ondas com proporções gigantes como os tsunamis. Perfeito. A tsunami é uma consequência do maremoto. Então, o maremoto, houve o choque ali entre placas no fundo do oceano, promove ali, provoca o maremoto. Esse maremoto pode gerar como consequência as tsunamis muito comuns, por exemplo, no Japão. Então, falsa essa primeira, verdadeira essa segunda. Próxima. Maremoto pode ser provocado pela influência de massas de ar que alteram as chuvas de uma determinada região. De novo aqui a gente está vendo um fator praticamente externo, né? Um fator atmosférico, ok? Chamado massas de ar. Isso aqui não tem poder de gerar uma tsunami, um terremoto, um abalo sísmico, já que isso é provocado por agentes endógenos ou internos. Portanto, falsa, massa de ar é fator externo, no sentido de que um fator atmosférico, tá? Nesse sentido. Portanto, falsa. E a última. Animais são capazes de pressentir a ocorrência de catástrofes naturais, como os tsunamis. É interessante, você pode pegar, tem aquele filme chamado O Impossível, né? Que mostra uma história real de uma família espanhola que acabou sobrevivendo em meio a tsunami de 2004, que a gente trabalhou agora na primeira questão. E a gente consegue perceber sim no filme que os animais, eles começam a ficar inquietos
A gente tem exemplo dos próprios elefantes que começaram a ficar inquietos na Tailândia, procurando locais mais elevados. Aves também que começam a ter um comportamento bem diferenciado. Então sim, animais são capazes de pressentir um fenômeno como esse, como as tsunamis, e podem até ajudar a alertar as pessoas a tentarem salvar suas vidas ali, a conseguir fugir em torno de 30, 40 minutos, quando se inicia lá um maremoto com o tsunami, as pessoas têm um tempo ali para tentar buscar um abrigo melhor, geralmente em locais mais elevados. Portanto, falsa essa daqui por conta das massas de ar, verdadeira essa daqui, animais pressentem sim, ok? Próxima, pessoal. Entre as escalas abaixo, assinale a alternativa que apresenta a escala de intensidade tsunâmica. É uma questão bem direta, né? Então vamos lá. A escala Fujita, tá? Fujita, que trabalha com o quê? Com a intensidade de um tornado. Muito comum, por exemplo, em países como os Estados Unidos, ok? Então já não serve como resposta. Nós temos aqui a escala Saffir-Simpson, que trabalha com a força ali, com a intensidade, por exemplo, de um furacão. Então, quando a gente fala em escala Saffir-Simpson, a gente pensa na força de um furacão F1, F2, F3, F4, até F5, né? Escala de Sieberg-Ambracés, que a resposta exatamente correta é a escala que mede a intensidade de um tsunami. Já é o nosso gabarito a resposta correta. E a escala de Beaufort não, porque é a escala que mede a intensidade dos ventos. Então, Fujita, tornados, Saffir-Simpson, a força e a intensidade de um furacão, Beaufort, a gente tem aqui a questão dos ventos. Então, escala de Sieberg-Ambracés, mede a intensidade de um tsunami, gabarito, alternativa C de casa, ok? E aqui nós temos agora mais uma questão, que diz assim: atualmente é veiculado nos mais diversos meios de comunicação que o mundo é assolado por terremotos de grande magnitude, eventos vulcânicos e tsunamis. No entanto, o território brasileiro tem sido poupado de tais eventos naturais. Isso ocorre em virtude de características geológicas especiais. O texto acima pode ser associado à seguinte afirmação. Então, o que é que o texto diz? Que eventos como vulcanismo ativo, tá? Claro, no momento, tsunamis, ele diz assim, olha, no entanto, o território brasileiro tem sido poupado desses eventos. Então, ele diz assim, isso ocorre em virtude de algumas características geológicas. Quais são essas características? É o que ele quer saber. Alternativa A. O Brasil está localizado na borda da placa sul-americana, em contato com a placa de Nazca. Claro que é falso. Se isso de fato acontecesse, o Brasil não seria poupado. Ao contrário, o Brasil teria vários vulcões, provavelmente, e a ocorrência também de tsunamis, como é o caso do Chile, que de fato é esse país, ou um dos países que está na área de choque entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. O Brasil está bem no centro da placa, longe dessa área de choque entre essas duas placas. Portanto, a A já está falsa. Vamos ver a B. O Brasil localiza-se no contato da borda da placa sul-americana com a placa africana. Nem pensar. Até porque também essas duas placas, a sul-americana e a africana, estão se separando, sequer elas estão se chocando. E o Brasil está no centro da placa sul-americana, não na área de limite entre placas. Portanto, falsa. Opção C. O Brasil localiza-se na placa do Atlântico. Falsa, é placa sul-americana. D. O Brasil localiza-se no centro da placa sul-americana. Perfeito, já é a nossa resposta. O Brasil localiza-se no centro da placa sul-americana e o erro da E. O Brasil localiza-se na placa centro-americana. Não é centro-americana, é sul-americana. Ok? Portanto, o gabarito dessa daqui vai ser exatamente a D de dado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso capítulo 6 do primeiro ano. Foi um prazer. Então, até a próxima.